Paz do Senhor Jesus a todos aí. Mais um vídeo será gravado pela graça e misericórdia de Deus e será postado aí nas redes sociais, no meu canal que eu tenho no YouTube, Jesus é o Senhor e Salvador, e também a página no Facebook, que é Evangelho de Jesus Cristo. Já temos aí vários vídeos gravados e postados, né? E eu peço aí a você aí que vai ouvir mais esse vídeo, que se você quiser e puder, né, compartilhar esse vídeo, né, participar do canal lá no YouTube. Eu tenho poucos seguidores, né? Isso aí, não que eu me preocupe com isso, mas quantos mais seguidores tem o canal, parece que, não sei bem como é que é, parece que o YouTube faz com que as publicações ocupem um lugar de maior destaque. Não sei bem como é que funciona, mas a minha preocupação maior é divulgar o Evangelho, é anunciar a salvação em Cristo. Eu não estou aqui preocupado em religião, em dogmas religiosos. Não anuncio religião. O propósito desde o primeiro vídeo de 2015 até hoje é anunciar a salvação em Cristo Jesus. É esse o propósito, porque eu entendo, né, que as religiões que há no mundo, elas são, vamos dizer assim, não digo invenções, né, mas são projetos de homens. Então nós temos várias religiões, vários segmentos dentro do chamado cristianismo. Nós temos aí uma grande quantidade, né, de dogmas, cada religião, cada ramo do cristianismo, vamos dizer assim, tem lá os seus entendimentos, as suas compreensões, os seus dogmas, e as pessoas seguem, né, cada um segue aí sua religião, mas eu sempre entendo assim, né, eu sempre respondo dessa forma. A gente pergunta, a gente vê as pessoas falarem assim, não, eu sou católico, o outro fala, eu sou evangélico, né, eu tenho a minha religião, eu não preciso. A questão que eu entendo não é essa, nós não temos que ser católico ou evangélico, né? Nós temos que ser de Jesus, né? Nós temos que crer em Jesus pela palavra revelada, que é a Bíblia, que está aqui, ó, né? Nós temos que aprender dele, né? Primeiro é crer, né, naquilo que está escrito, crer na salvação em Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Após isso, nós vamos receber instruções. Nós vamos ser discípulos de Jesus, alunos, aprendizes, seguidores de Jesus. Para quê? Para aprender com ele. Tanto através da palavra, do conhecimento da palavra, mas também de experiências no dia a dia que nós temos com o Senhor nosso Deus. Né? E depois disso, né, quanto mais a gente aprende as coisas de Deus, mais intimidade nós vamos ter com o Senhor. Então é conhecer o Senhor, né? Conhecer a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Deus. Deus é a verdade. Jesus é a verdade, né? E a palavra dele é a verdade, né? Então é crer, né? Aprender, conhecer, ter um relacionamento mais íntimo e andar na verdade, que é a palavra de Deus. É ela que é ela que nos orienta. A verdade é o caminho que nos leva à vida eterna, nos leva a Deus, é a palavra, né? Não existe autoridade maior do que a palavra. Então, por isso que o meu cuidado aqui é com a palavra, é falar e pregar e anunciar o evangelho de acordo com a palavra, e não de acordo com o meu entendimento. Não aquilo que eu acho, ou que alguém me ensinou, né, alguma religião me ensinou. Não, é o que a palavra diz. Porque a autoridade maior na terra, entendo eu, para que nós possamos conhecer, crer,
né, e ser salvos é a palavra. Então ninguém, nenhum homem, nenhum título dado a algum homem na terra tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Tá certo? Deus zela pela sua palavra, a palavra de Deus se cumpre, né? Quer nós queiramos, quer não. Se você crer o que Deus tem determinado para a terra, para acontecer na terra, vai acontecer, né? E isso aí depende da nossa vontade. É a vontade de Deus que sempre vai prevalecer na terra, certo? E ela se cumpre, a palavra de Deus se cumpre na terra, né? Você pode até não crer nisso tudo aqui, isso aí é um direito seu, você, né? Não crer em Deus, não crer em Jesus, não crer na Bíblia, isso aí mas que ela vai acontecer, ela vai, independente disso. Por quê? Porque ele é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno, ele é o Santo, ele é o Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas que existem, subsistem pela força do seu poder, né? E Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre nós, né? Quem a prova maior disso é a morte, né? Quem é que pode dizer que não vai morrer? A hora que Deus quiser, Ele tira nossas vidas. Assim como Ele deu, Ele tira, né? E, enfim, né? A prova maior é que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida, é o que nós estamos vivendo hoje aí, né? No mundo. Esse caos que nós estamos vivendo aí por conta de um vírus que apareceu aí, né? De repente aí, né? No mundo e virou o mundo de cabeça para baixo. Então, mostra para nós o quê? A nossa total dependência de Deus, a nossa fraqueza como homem que somos em controlar as nossas vidas, né? Muitas pessoas morreram por conta dessa pandemia que está aí, muitos ainda vão morrer, né? E o que nós temos que fazer é orar a Deus, pedir, clamar a Ele, para que Ele tenha misericórdia de nós, certo? Muito bem. Nós estamos no capítulo 7. Esse será o vídeo de número 33. Então, no último vídeo, nós fomos até o verso 36, tá certo? Do capítulo 7. O que aconteceu nesse vídeo que nós relatamos aí? Jesus estava na festa em Jerusalém, uma festa chamada de Tabernáculos, né? E ele chega lá meio que sem muito alarde, procura lá um cantinho, mas é difícil, né? Jesus, ele começa a falar, as pessoas vão até ele e Jesus começou a ensinar ali no templo a respeito de várias coisas, né? E as pessoas se admiravam dos ensinamentos de Jesus, né? E aí Jesus, né, ensinando ali, os judeus, os moradores de Jerusalém, ali acontecia uma divisão, né? Alguns diziam que ele era bom, outros diziam que ele enganava o povo, né? Uns diziam que ele era o Cristo, o Messias que havia de vir, outros diziam que não. Então havia sempre essa contenda. Então Jesus, ele causa isso mesmo, né? Ou você crê em Jesus, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ou você não crê, não segue, não vai aprender, não ouve a palavra. Ninguém fica assim, vamos dizer, como que imune, né, à presença de Jesus, a palavra, diante da palavra de Deus. Ou você ama, ou você odeia. Ou você aceita, ou você rejeita, né? Então observe que sempre quando a palavra fala aqui, ó, no verso 31, por exemplo, no capítulo 7, e muitos da multidão creram. E diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Observe aqui, e muitos da multidão, não diz que todos da multidão, diz que muitos da multidão criam no que Jesus falava, nos sinais que fazia, que ele seria o Cristo, o Messias prometido, tá certo? Os fariseus, né, que eram os religiosos da época, né, os príncipes ali dos judeus, ali em Jerusalém, estava tendo uma festa dos tabernáculos, eles começaram a ouvir isso a respeito de Jesus e queriam prender Jesus.
Entendamos, né, irmãos? Entendamos uma coisa. É, até a vinda de Jesus, né, desde a promessa da vinda de Jesus lá, quando Deus chama Abraão, forma a nação de Israel e promete a eles um libertador, né? Primeiro veio Moisés, libertando o povo, e tudo isso era figura de Jesus, era figura, né? Era mostrando o que viria realmente, tá certo? Aí vem Jesus, no tempo determinado por Deus. Aí a realidade, né, aquilo que era sombra, que era figura, por meio de Moisés, por meio de Abraão, por meio dos profetas, por meio de Israel, né? Tudo aquilo que era figura, que era sombra da vinda do Messias, agora estava ali, concretizado ali, tá certo? Nesse meio tempo, até a vinda de Jesus, o Messias, muitos vieram, né? Como sendo o libertador de Israel, né? Como sendo o Messias, como sendo aquele que veio remir Israel, muitos, né? Só que eram falsos cristos, vamos dizer assim, falsos messias que apareciam, né? E os judeus eles já estavam acostumados até com isso, né? E Jesus, quando apareceu ali, né, na sua simplicidade, né, na sua humildade, sendo ele Deus, da mesma forma, os judeus, os principais judeus ficaram olhando para Jesus assim, falando, não sei não, será que é, será que não é, alguns criam, outros não criam, né? É assim mesmo, tá certo? Só que Jesus é, né, o Cristo, o Filho de Deus, né? Aqueles que creram antes dele, que ele viria, foram salvos. Aqueles que creram quando ele esteve ali, foram salvos. Hoje, aqueles que creem em Jesus que veio, também são salvos, né? Agora, veja bem também, do tempo de Jesus, que Jesus veio, até hoje, né? Nós temos quanto tempo? 2000 anos, mais ou menos, 2000 e poucos anos, né? Nós estamos aí no ano 2020, né? Jesus veio lá no primeiro ano do primeiro século, vamos dizer assim, né? Então, passaram-se esse tempo. E nesse tempo também a gente vê isso, né? Vez por outra, de tempos em tempos, aparece alguém aí dizendo ser o Cristo, dizendo ser Jesus, marcando data para Jesus voltar, marcando tempos para Jesus voltar, sendo que Jesus não disse isso, né? Jesus não marcou tempo, dia, mês, ano. Né? Agora mesmo eu ouvi um vídeo aí dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser dia 8 de abril agora. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia, que vai ser dia 8 de abril? Né? Então as pessoas olham para os sinais que estão acontecendo e muitas vezes querem marcar data. Isso aí não é de Deus. Por quê? Porque Deus não deixou escrito. E a autoridade maior que nós temos para a nossa vida com Deus são as Escrituras. Então, se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu recebi uma revelação da parte de Deus que Jesus vai voltar amanhã, né? Você vai olhar para mim e falar assim, isso é falso. Isso mesmo. Por quê? Porque a Escritura não revela isso. E a autoridade maior que nós temos para a nossa fé, para a nossa regra de fé e conduta, é a palavra de Deus. Então ninguém pode chegar, né, e anunciar alguma coisa que não esteja escrita na palavra de Deus, ou esteja contra a palavra de Deus. Né? Por isso que a palavra tem que ser e é a autoridade máxima de Deus na terra para as nossas vidas. Né? Nós temos que crer, por isso que eu sempre digo aqui, né? Eu estou aqui falando de Jesus, falando de Deus, e você aí que está ouvindo, você deve conferir na Bíblia, para ver se aquilo que eu estou dizendo está de acordo com as Escrituras. E assim, não só comigo, com todos, não interessa quem seja. Pode ser a maior autoridade que tem no país, pode ser a autoridade eclesiástica. Se ele não falar de acordo com as Escrituras, está errado. É um falso profeta. É um falso Cristo. Então observe que nesse tempo, né, que nós temos aqui, da primeira vinda de Jesus como Salvador e Senhor, que aconteceu lá há 2000 anos atrás, até hoje, quantos falsos profetas? Hoje mesmo. Hoje mesmo nós temos muitos falsos profetas que falam não de acordo com as Escrituras.
né? Não de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, a maneira que nós temos de conhecer que uma pessoa é falsa, que é um falso profeta, que é um falso Cristo, né? Que é um ensino falso, é que ele sempre vai falar alguma coisa contra as Escrituras. Né? Geralmente colocam doutrinas outras, né? Que você não encontra nas Escrituras. Não é? Então, tudo isso nós precisamos estar atentos. Logicamente que eles inventam essas doutrinas e com textos isolados aqui da Bíblia até formam uma base para dar sustentação àquela doutrina. Mas se nós olharmos à luz das Escrituras, né, realmente nos debruçarmos diante da Escritura, daquilo que ele está falando, se não tiver de acordo com isso aqui, irmão, rejeita, porque é falso. Pode ser a pessoa mais bonitinha, a mais eloquente que você está ouvindo, a mais sábia, né, mais sabedoria humana, mas se não falar de acordo com as Escrituras, rejeita, em nome de Jesus, não você vai ser enganado e ela vai cair na qual você vai cair com ela. Olha só a gravidade do negócio. Como nós temos visto pessoas boas, pessoas queridas, pessoas amadas, seguindo doutrinas humanas, seguindo religiões humanas e deixando de lado as Escrituras. Por quê? Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, minha tia era assim, minha família era assim, e eu também sou assim. Não, você tem que ser de Jesus. O seu pai que já morreu, sua mãe, você não pode fazer nada por ele. Ele está na mão de Deus, é Deus que vai dizer se ele está salvo, se ele não está salvo. Eu não sei, ninguém sabe, ninguém pode dizer isso. As pessoas dizem que tem pessoas no céu, outros dizem que tem pessoas no inferno. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe se tem pessoa no céu ou não? Como é que você sabe que se um ente querido seu que morreu está no céu? Ninguém sabe, não. Ninguém pode dizer isso. É só Deus, você não é Deus. Eu não sou Deus. Tá certo? Então a palavra diz o quê? Se você crer em Jesus, aí você tem a vida eterna. Crer em Jesus. Agora tem gente que crê no fulano, no ciclano, no beltrano, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito no pastor, no papa, no santo tal, na imagem tal. Mas a palavra não manda você fazer isso. A palavra manda você ler, acreditar em Jesus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Aos judeus, né? Só que alguns criam, outros não criam. Até hoje é assim. Uns creem, outros não creem. Certo? Então, era festa, né? Jesus falou para eles assim, olha, eu ainda estou com vocês um pouco de tempo, né? Porque estava aproximando a morte de Jesus e a sua volta ao Pai. Mas ele dizia, ó, eu ainda vou estar aqui com vocês um tempo. Mas vai vir dias que vocês vão me buscar e não vão me achar. Por quê? Porque onde eu estou, vós não podeis ir. Observe isso. Aonde que Jesus está hoje? Está ao lado do Pai, não é? Ele diz aqui, para onde eu vou, para onde eu estou, vós não podeis vir. Aonde Jesus está, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, irmão. Agora, como é que a sua religião fala, ensina que tem pessoas lá, que intercedem por nós, estão lá com Deus? A palavra não diz isso. Então fica com a palavra, irmão. Fica com a palavra, rejeita a doutrina humana, senão você vai crer na mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Então toda doutrina que sai fora das escrituras é mentira, é mentirosa. E o pai da mentira é o diabo. Então quem inventou a falsa doutrina, quem dá sustentação para a falsa doutrina, até com milagres, até com sinais, é o próprio diabo. Olha a gravidade de acreditar naquilo que a Bíblia não diz. Tá certo? Muito bem, então Jesus está ali, né? E as pessoas perguntaram, então nós paramos aqui nessa pergunta. Aonde eu estou? Né, eles perguntavam uns aos outros, que palavra é esta? Verso 36. Que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Eles ficaram ali com essa pergunta ainda. Muito bem. Aí no verso 37, onde nós vamos colocar aqui, diz assim, e no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Mais uma vez ele clamou. Clamar é gritar, é falar em voz alta, né? Dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus, por que Jesus clamou? Por que Jesus falou em voz alta? Ele estava no meio de uma festa, o último dia da festa. Jerusalém estava assim, ó, de gente, né? Não tinha aparelho de som, não tinha microfone, né? E Jesus estava no meio da multidão e ele então clamou em voz alta, tá certo? Diferente de hoje, né? Existem igrejas que você não precisa nem de microfone, né? E as pessoas não percebem isso. Muitas vezes querem gritar, querem falar e tem culto que não dá nem para você ficar. Eu saio. Eu perdoo, mas eu saio. Porque faz mal pra gente, né? A altura do som. Mas Jesus aqui estava lá na festa. Ele pôs-se em pé, né? Ele pôs-se em pé e começou a clamar, falar em voz alta, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque ele é a água da vida. A água, irmão, quem é que pode viver sem água? Ninguém, fisicamente falando. Fisicamente falando, se eu parar de beber água, daí uns dias eu morro. Tá certo? Então, se alguém tem sede, sede de Deus, sede das coisas de Deus que Jesus está falando aqui. Venha a mim, venha aqui, a Jesus, e beba. Que água é essa que ele está falando? Não é uma água física. Jesus não é uma água, certo? Mas aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São ensinamentos de vida eterna. Então, se alguém tem sede, primeiro você tem que ir a Jesus. O que é ir a Jesus? Crer em Jesus. E depois você vai beber a água, ou seja, vai beber a palavra, que é a água viva, e você vai ter sua sede saciada por toda a eternidade. Não é uma água física, que você bebe a água hoje, daqui a pouco você tem que beber de novo. Né? Não, essa aqui é uma água para a vida eterna. É uma água espiritual. É uma água, espírito e vida. É palavra viva. Não é uma letra, simplesmente uma letra escrita aqui. É uma letra que tem vida. A palavra de Jesus é vida. Então, quando nós bebemos essa água da vida, né, nós, então, somos saciados da nossa sede e isso vai nos levar para a vida eterna. No 38 ele diz assim: quem crê em mim? Então, primeiro você tem que ir a Jesus, tá certo? Beber essa água que ele tem. Aí ele fala assim no 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, observe bem isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Tem muita gente que diz que crê em Jesus, crê em Deus, mas não conforme a Escritura, não conforme o que está revelado. Jesus, por exemplo, as pessoas colocam Jesus numa cruz, crucificado. Jesus não está mais lá. Jesus já ressuscitou. Jesus vive eternamente. Ele veio aqui, morreu, nós sabemos disso. Há 2000 anos atrás morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não pode ser representado mais por um boneco pregado numa cruz. Coloca ele lá para a pessoa lembrar da morte dele. Não. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia não manda. A Bíblia manda você crer em Jesus como diz a Escritura. É pela Escritura. Você não precisa olhar para quê. Você tem que ouvir. Você tem que entender. Você tem que crer nas Escrituras para você ir a Jesus. Certo? Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva. Que rio de água viva é essa? É a palavra de Deus. Que um dia que nós recebemos Jesus, ele se faz em nós uma fonte de água. Por isso que eu não consigo viver mais sem falar de Jesus. Essa água, ela sai de mim. Essa água não é uma água física, né? Não é uma água literal, é a palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui,
que eu estou fazendo aqui? Eu estou jorrando a água da vida. Eu estou pregando o Evangelho. Por quê? Porque essa fonte está em mim, que é Cristo Jesus. Ela habita em mim. Então agora eu não posso deixar de anunciar a salvação de Cristo a outras pessoas. É o que ele está dizendo aqui, ó. Então, rios de água viva correrão do seu... E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, veja bem, quando é que veio o Espírito Santo? Para habitar em nós. E para nos capacitar a sermos testemunha de Jesus. Falar de Jesus é dar testemunho de Jesus, é isso. Certo? Aqui, nesse tempo, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Por quê? Porque Jesus estava ali. Tá certo? Agora, quando Jesus foi glorificado, quando Jesus ele foi e voltou ao Pai, ressuscitou, morreu, ressuscitou, ficou aqui por 40 dias dando prova da sua ressurreição, apareceu a muitas pessoas, deu uma ordenança para os discípulos, fiquem em Jerusalém, daqui a pouco eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. A igreja ficou lá, reunida no cenáculo, aguardando esse dia, essa promessa, que é o Espírito Santo. Depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, então é derramado o Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja então começa a anunciar as grandezas de Deus. Começa a falar, os discípulos começam a falar, a pregar o Evangelho. É isso que o Espírito Santo nos capacita, a pregar o Evangelho. É o que Jesus disse lá em Atos, um pouquinho antes dele subir. Atos 1:8. Jesus, eles perguntaram para Jesus, quando é que você vai voltar, Jesus, para estabelecer o reino? Aí Jesus falou, esse tempo, está vendo? Nós não podemos dizer, olha lá, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É Deus que sabe quando ele vai voltar. Mas, o verso 8 que eu quero colocar aqui, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre nós, que há de vir sobre vós. Para que ele vem? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já se passaram 2000 anos. O Brasil aqui nem tinha sido descoberto ainda nesse tempo aqui. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 da nossa era. Nós temos aí 500 anos de descobrimento, 520 anos. Mas então faltava o quê? Faltava tempo para 1500 anos ainda. Então hoje nós somos o quê? Nós somos o confins da terra. Mas naquele tempo os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a gente vai ver lá em Gálatas, continuar lendo, tá certo? E aí os discípulos começaram a sair, começaram a pregar o Evangelho, primeiro em Jerusalém, depois saíram de Jerusalém para toda a Judéia, depois foram para Samaria, Galileia, Paulo pregou em vários lugares, tá certo? E depois vieram outras gerações, e Deus derramando o Espírito Santo, e até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, se eu estou aqui dando testemunho de Jesus, se eu estou aqui falando de Jesus, é por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. E ele me capacita. É o poder do Espírito Santo que faz eu ser testemunha de Jesus. Não só em palavras, mas também em atos, em obras. Tá certo? Que a gente faz. Tudo no nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Jesus. Tá certo? Então, rios de água viva, correrão dos seus ventos. É o Espírito Santo. Esse rio, o Espírito Santo nos impulsiona a pregar o Evangelho, a falar de Jesus às pessoas. Então, por isso que o crente fala. As pessoas às vezes ficam até meio saco cheio assim com os crentes, porque os crentes só falam em Deus, mas é o rio de água viva. É o Espírito Santo que fala isso. Mas por que nós fazemos isso? Para alcançar você, meu amigo. Para que você venha crer em Jesus. Para que você venha conhecer a Jesus. Para que você venha andar com Jesus. E você seja salvo e tenha a vida eterna. É para isso que nós falamos. É por amor às almas, às vidas, é que nós pregamos o Evangelho. Eu já estou salvo, irmão. Pela graça de Deus, eu creio nisso. Eu estou salvo, eu tenho a vida eterna. Deus vai me vir, vai me ressuscitar, vai levar para a glória.
Tá certo? Eu creio nas Escrituras, eu creio em Jesus. Então, eu tenho a vida eterna em mim. Para mim tá bom. Só que eu não consigo represar esse rio que está em mim, calar, parar essa fonte de água que está em mim. Eu tenho que pregar o evangelho de qualquer jeito. Tá certo? Não? Muitas vezes as pessoas, né, impedem a gente, querem impedir a gente de pregar, né, até nas igrejas. E às vezes as pessoas dão preferência aí para aqueles que têm mais movimento, que têm mais fala em língua estranha, né? Faz a igreja se movimentar. O irmão João não é desse tipo. O irmão João ele gosta de falar da palavra, ele gosta de pregar Jesus. Né? Eu não tenho essa coisa. Mas eu gosto de falar de Jesus, eu falo de Jesus. Tá certo? Então, às vezes, nós somos impedidos, né, na igreja, mas graças a Deus o Senhor me concedeu aqui esse canal e eu tenho pregado o evangelho por aqui. E eu creio que o Senhor vai usar esses vídeos para a glória dele, e almas serão alcançadas, serão salvas por Deus, por Jesus, através da pregação do evangelho, através desses vídeos que estão aí postados. Amém? Tudo isso é para a glória de Deus. Muito bem. Aí, o que acontece depois que Jesus falou isso? Né? No 40. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam verdadeiramente: este é o profeta. Este é o profeta. Por quê? Porque lá no tempo de Moisés, Deus tinha falado para Moisés que ele enviaria um profeta igual a ele. Né? Falando já, porque Moisés era a figura, era a sombra de Jesus. Não foi através de Moisés que o povo foi liberto lá do Egito? Não foi através de Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho, que o povo saiu, que estava oprimido lá no Egito, que representa o mundo, saiu em direção à Terra Prometida? E Deus operou grandes milagres ali, andou com o povo por 40 anos, fez água sair da rocha, né? Atravessou o Mar Vermelho, grandes sinais, alimentou o povo com maná. Né? Era uma grande quantidade de gente, todo dia vinha um maná para alimentar o povo. Então Deus cuidando do seu povo. Isso tudo era figura de Cristo. Hoje quem cuida de nós? Jesus, através do Espírito Santo que ele nos deu. Ele que cuida de nós. Né? Ele que vai nos conduzindo, às vezes nos corrige, quando nós erramos, ele corrige, aperta, né? Ele consola muitas vezes quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos, né? Enfim, ele cuida da nossa vida. Ele sustenta nós até aquele dia da volta de Jesus. Se nós descermos a sepultura antes, estamos guardados em Cristo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Outros diziam: este é o Cristo, este é o Messias. Mas diziam outros: vem, pois, Cristo da Galileia? Porque as pessoas pensavam que Jesus era da Galileia, nasceu na Galileia, porque ele foi criado lá, com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai. Né? Jesus nasceu em Belém, depois de Belém ele foi para o Egito, fugindo de Herodes, depois voltou, porque Herodes morreu, ele voltou e foi para Galileia, lá em Nazaré, onde ele morava. Por lá ficou, até ele sair para começar o seu ministério. Então as pessoas conheciam Jesus como sendo ele da Galileia, mas na verdade ele nasceu em Belém, conforme as Escrituras mandavam, que o Messias viria de Belém. Tá certo? Então havia essa dúvida, né? Será que ele é o profeta? Será que ele é o Cristo, o Messias? Mas, peraí, ele é de Nazaré, ele é da Galileia. A palavra, por acaso, Cristo vem da Galileia? Né? Não diz a Escritura que o Cristo, o Messias, vem da descendência de Davi e de Belém, que era a cidade de Davi, né? As pessoas ainda não conheciam Jesus. Né? Para as pessoas, para a multidão, para muitos ali, ele era galileu. Ele era da Galileia. Mas quando ele foi criado lá, mas ele nasceu em Belém, natural de Belém, da família de Davi. Por isso que ele é chamado Jesus, filho de Davi. As pessoas chamavam por causa disso aqui, ó. Porque as escrituras diziam que ele seria descendente de Davi. E ele é mesmo. Né? José, seu pai adotivo, vamos dizer assim, a própria Maria, tudo da família de Davi, tudo descendente, tudo lá de Belém. Tanto é que Maria foi junto com José lá para se alistar lá em Belém.
E lá, estando lá em Belém, Jesus nasceu lá. Então ele dizia, não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? É justamente isso. Jesus veio de lá. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, havia divisões. Observe isso aqui. Haviam divisões por conta de Jesus. Até hoje é assim. Até hoje, muitos creem que algumas religiões dizem que ele era um homem que foi abençoado por Deus, que foi um homem instruído por Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus, um homem abençoado na terra, mas não era Deus. Jesus era Deus, irmão. Ele dormia, comia, bebia, descansava como homem, mas ele andava por cima das águas, ele multiplicava pão, ele alimentava multidões, ele perdoava pecado, tá certo? O povo, ele era Deus, tá certo? Assim, entre o povo havia divisão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Observe isso aqui, irmão. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém lançou mão dele. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora de ser preso. Todas as coisas estão no poder de Deus. É Deus que realiza. Nada acontece fora do tempo que Deus estabeleceu. Por isso que nós não temos autoridade para dizer que Jesus está voltando hoje, amanhã ou depois. Nós sabemos que ele vai voltar, por isso que a gente anuncia, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Mas o dia ninguém pode falar, não temos autoridade para isso. Certo? É no tempo de Deus, é Deus que sabe. Então, Jesus seria preso, mas não aqui. Mais para frente um pouco. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não trouxeste? Por quê? Porque no vídeo anterior nós falamos aqui que os principais da sinagoga lá, dos fariseus, dos saduceus, eles tinham chamado os servidores que trabalhavam no templo e mandaram ele lá, não é? Para prender Jesus. Chegaram lá, os servidores começaram a ouvir Jesus falar. Eles foram lá para prender Jesus. Mas não prenderam. Por quê? Porque não era chegado o tempo de Jesus ser preso ainda. E eles tiveram a oportunidade de ver o maior dos pregadores pregando, né? Que é o Senhor Jesus. Pregava com a autoridade de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava cheio do Espírito Santo. É um pregador dos pregadores, né? É Jesus, né? Olha que privilégio. Os servidores foram lá para prender Jesus e ouviram Jesus falar, Jesus ensinar ali próximo do tempo, né? E aí foram lá conversar com aqueles que tinham mandado ele prender Jesus. E perguntaram para ele, mas por que vocês não trouxeram ele, Jesus? Olha a resposta. Responderam, verso 40, os servidores, nunca, homem algum falou assim como este homem. Não tem pregador maior que Jesus, viu, irmão? Tem gente que acha que é pregador e acha até que, se bobear, acha que é melhor que Jesus pregar, né? Esses dias misericórdia. Eu vi um líder religioso de uma igreja evangélica, uma grande igreja evangélica aqui do Brasil, dizer que o milagre que Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho, foi um milagrinho, uma bobagem que Jesus fez. Ai, Jesus amado. Teve outro lá dessa mesma religião que disse que foi expulsar um demônio em nome de Jesus, o demônio não saía. E aí ele ficou bravo, e deu ordem para o demônio e o demônio saiu. Quer dizer, no nome de Jesus ele inventou, precisou ele ficar bravo e sair. Ah, misericórdia, irmão. Ninguém é maior que Jesus. Ninguém prega melhor que Jesus. Jesus é o maior, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso, é o Santo, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o maior dos pregadores, é o maior dos ensinadores. É Jesus. E aqueles que tinham ido lá prender Jesus, olhou Jesus falando lá, voltou embora, falou, não podemos, como é que nós vamos prender um homem que fala desse jeito? Ninguém, homem algum, falou assim como este homem. Verso 46, aí o 47, os fariseus lá, né, os sacerdotes disseram assim, responderam, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Vocês também foram enganados por ele? Ele também conseguiu enganar vocês?
Vocês não prenderam ele, ficaram maravilhados com o que ele estava ensinando, vocês foram enganados. Aí ele fala assim, faz outra pergunta, creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Vocês viram lá se algum dos principais, algum dos fariseus creram nele também? Será? Aí ele fala assim, mas esta multidão, quer dizer, dos fariseus, dos principais, ninguém creu não. Ninguém creu, né? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Observe isso aqui, essa pergunta, né? Você viu lá alguém crendo nele, sendo dos principais dos fariseus? Mas esta multidão, a multidão que estava ouvindo lá ele lá, e ficaram maravilhados, que não sabe a lei, é maldita. Amaldiçoou aqui aqueles que estavam lá ouvindo Jesus falar, né? Que dizia aí que eles não sabem a lei. Aí Nicodemos, diz aí no verso 50, que estava lá, que fazia parte desse clã, vamos dizer assim, da cúpula aí dos fariseus, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, lá no capítulo 3 nós gravamos essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Jesus falou lá, precisa nascer de novo. E aí Nicodemos, eu acho que creu em Jesus ali já, né? Só que ele não falava abertamente, por quê? Porque ele fazia parte da cúpula, ele fazia parte do sinédrio, ele fazia parte dos principais dos judeus lá, que eram os fariseus, os sacerdotes, né? Nicodemos fazia parte, mas ele defendeu Jesus aqui, ó. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Vocês estão condenando Jesus, mas nem chamaram ele, nem ouviram ele. Já estão condenando ele, sem ouvir, sem conhecer, sem saber do que ele está fazendo, do que ele faz. Né? Nicodemo já tinha conversado com Jesus antes. Ele viu que Jesus era de Deus. Né? Ele confessou isso. Nós sabemos que o Senhor é de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que fazem se não for de Deus. Né? Então, Nicodemos já estava crendo em Jesus e defendeu Jesus aqui. Vocês estão querendo prender Jesus, matar Jesus, mas a nossa lei, porventura, ela condena as pessoas sem antes ouvir. Aí ficaram bravos com Nicodemos, né? No verso 52. Responderam eles e disseram: és tu também da Galiléia, ô Nicodemos? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Até eles achavam que Jesus era da Galiléia. Examina, porque da Galiléia ninguém surgiu como profeta. Você também, né? És tu também da Galiléia? Será que você está crendo nele? Você é da Galiléia? Examina as Escrituras, né? E verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Mas Jesus não era da Galiléia, Jesus era de Belém, ele nasceu lá em Belém. E as Escrituras diziam que o Messias ele viria de Belém. Ele era descendente de Davi, né? Humanamente falando, certo? E aí o 53 termina o capítulo 7 dizendo assim: cada um foi para a sua casa. E assim terminamos o capítulo 7 com esse vídeo número 33. Terminamos aí o capítulo 7. Que nós vemos aqui o maior dos pregadores, o maior dos ensinadores. Ninguém falou como Jesus falava. Ninguém fala como as Escrituras falam. Nenhum homem na terra tem poder para falar em nome de Deus, senão segundo as Escrituras. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus estão aqui, ó, reveladas a nós. O que nós precisamos entender é estar aqui, em procurar nos enquadrar aqui, nos alinhar da palavra, e aí sim, pregar o Evangelho conforme as Escrituras, sem invenção, sem teatro, sem nada, né? As Escrituras, elas são suficientes. Se a pessoa não crer em Jesus pelas Escrituras,
Não adianta, irmão. Se você estiver numa igreja, perdoe falar assim, seja ela qual for, se você não conhecer as Escrituras, se você não estiver nessa igreja por causa de Jesus, por causa de Cristo, somente por causa de uma tradição familiar, porque seu pai foi, sua mãe foi, certo? Ou porque você gosta daquela religião, ou você se sente bem naquela religião. Mas se aquela religião que você está não pregar o Evangelho, não pregar Deus, Jesus, a salvação, conforme as Escrituras, você está enganado. E muitas pessoas vão perecer e você vai perecer junto. Não. Então creia em Jesus, creia nas Escrituras, creia no Evangelho. Estude a palavra de Deus, né? Mas estude não baseado naquilo que você pensa. Deixa a palavra falar com você. É Jesus que nos ensina, é a palavra que nos ensina. Não é nós que queremos ensinar a palavra. Temos que ter essa humildade, irmão, de nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar dos nossos pensamentos, dos nossos preceitos, dos nossos preconceitos. E chegar diante de Deus, diante das Escrituras, e falar assim, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a tua palavra. Mostra a tua palavra, revela a tua palavra para mim. Me dá o Espírito Santo. Revela, fala comigo. Ele vai falar, irmão. Mas você tem que chegar diante de Deus com humildade. Tem gente que chega com arrogância diante da palavra. Né? Tem gente que fala assim, não, se a Bíblia não se cumprir, eu vou rasgar. Não. Misericórdia, humildade diante de Deus. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Me dá do seu Espírito Santo, me capacita a pregar o Evangelho. Me ensina, Senhor, eu quero ser seu discípulo, seu seguidor. Pede, clama a Ele e beba dessa água. Ele vai te dar a água da vida, a água viva, que você vai passar a pregar o Evangelho também. Vai capacitar você a pregar o Evangelho. Eu, há pouco tempo atrás, nunca, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, eu imaginaria pregando esse Evangelho, aqui, falando de Jesus para ninguém. Certo? Hoje eu falo, mas não por mim, pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém? Terminamos aí pela graça de Deus, o capítulo de número 7, querendo o Senhor, nós vamos entrar no capítulo de número 8, de João, onde vai falar a respeito de Jesus, o encontro que Jesus teve com uma mulher, levaram lá para ele uma mulher pega em adultério, e o que Jesus fez, enfim. Vamos continuar aí anunciando a salvação que está somente em Cristo Jesus. E deixo aqui a minha oração a você, a sua casa, a sua família, que a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus por Cristo Jesus alcance a sua vida, que Ele revele para você a salvação somente em Cristo Jesus, que você venha deixar a idolatria, deixar a sua fé que está em objetos, em coisas, né, criadas, e colocar sua fé somente no Criador por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Esse é o meu desejo para você, né? Receba aí a salvação em Cristo, receba aí a restauração da sua família, o perdão de pecados, tudo está em Cristo. Cristo Jesus é suficiente para fazer tudo em nossa vida. O que nós precisamos é entregar, é confessar Jesus, é entregar a nossa vida nas mãos dele. E ele vai fazer você nascer de novo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele vai mudar totalmente a sua vida para melhor e vai te dar a vida eterna. Amém? Creia em Jesus. Creia no Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.